Começamos a análise para comigo e Eduardo, vamos analisar a entrevista pós-jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver o que eles falaram, analisando friamente cada falar deles e colocando minha análise sobre o assunto. Na primeira pergunta ele fala sobre a arbitragem, fala que a arbitragem estava certa. Eu acho que a questão de questionar a arbitragem fica mais pra gente que é blogueiro, que a gente é jornalista, pro torcedor que tem que reclamar, pro dirigente que tem que ir na CBF reclamar. A comissão técnica tem que ser neutra mesmo, falar que estava boa, estava excelente, e a gente que torce, a gente que grita pelo Flamengo tem que cobrar a CBF, porque senão a comissão técnica perde o foco do jogo e fica só questionando o juiz o tempo todo, se perder por causa do juiz, se ganhar por causa do juiz, então fica essa confusão danada. Então, para deixar isso mesmo para a gente que analisa, que friamente analisa o jogo. Então, a comissão técnica não tem nada que avaliar sobre a arbitragem, tem a sua opinião, achou que estava certo, a visão deles, mas alguns lances ali que criar tumulto e confusão. Então esses lances é para quem analisa e quem critica, e a direção do Flamengo tem que se posicionar diante a CBF, reclamando seus direitos. Mais uma fala deles: empate, consequência do jogo. O jogo contra o Atlético Paranaense, todo mundo sabia que seria um jogo bem difícil, porque é lá dentro da arena. A pressão da torcida do Atlético Paranaense é impressionante. E outra coisa, o jogo contra o Flamengo, time adversário, enche estádio, que realmente, você vê jogo aí que estádio completamente vazio, e quando é jogo contra o Flamengo, o estádio fica totalmente lotado. Então é consequência pelo Flamengo ser um time de estrelas, time grande. Então acaba o time adversário enchendo estádio e torcendo contra o Flamengo. Isso é normal. Então lá o Flamengo sofreu uma grande pressão. O Atlético Paranaense tem um bom time, é um time com jogadores bem interessantes. Tinha mais banco que o Flamengo, vale ressaltar isso. O Flamengo vinha com muita contusão, muitos jogadores. Na entrevista ele falava 11 jogadores, contando com o Bruno Henrique, que tem problemas estomagais durante o jogo. Também tem 5 jogadores convocados e 5 jogadores lesionados. Cebolinha, Ayrton Lucas, Alan, Igor Jesus e Carlinhos. E além do Bruno Henrique, teve problemas estomagal. Então foi muita gente machucada, e o Flamengo ficou muito desfocado. Então teve que apelar muito para a base. Falando da base, a próxima fala deles foi sobre o Everton Araújo. O César Sampaio falou: é um prazer trabalhar com ele, é um jogador que estuda, que escuta a diretoria falar. Eu já tinha falado antes do jogo que eu preferia entrar com o Everton Araújo e o Léo Ortiz, que seria uma boa proteção ali na frente da área, com o Gerson mais adiantado, e no segundo tempo entraria com o Luiz Araújo, que tá aí a fumaça do Flamengo, entra para fazer fumaça, correr o tempo todo, partir para cima e chutar de fora da área. O Flamengo tem que usar o Luiz Araújo como talismã, uma fumacinha que entra no campo para colocar velocidade no jogo. Vamos para mais uma fala deles. Foi perguntado se o Flamengo tinha coragem, ele falou: mostrou que tem algo, que eles disseram lá na entrevista. Realmente esse jogo aí mostrou que não valia título, mas valeu como fosse um título. A entrega do jogador, a vibração do jogador, o Rossi no meio de campo, colocando o time para frente, uma postura realmente que nos lembra 2019, aquele Flamengo que ganhou tudo. Então espero que essa inflame o coração desses jogadores, e cada jogo a entrega do Flamengo seja assim, no máximo lutando até o último minuto pelo empate e pela vitória. Então é esse Flamengo que a torcida gosta. O Flamengo não meteu uma sacolada como foi quando faz 6-1, foi um empate de 1-1, mas esse 1-1 com um custo enorme, assim, porque pela entrega, o Flamengo desistiu,
time desfalcado, tudo isso num contexto com excelência. Já lembrando ano passado, aquele Flamengo soneia que ficava lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E não, esse ano para mim mostrou que vai tentar até o final empatar e vencer o jogo. Então tá de parabéns, muito parabéns, comissão técnica e jogadores todos, da base até os titulares. Falando sobre base, tem outra pergunta que foi perguntar sobre os caras da base. Ele respondeu: os meninos maduros, eles estão maduros, vem da paz, campeão da Libertadores Sub-20, vai disputar o Mundial agora há pouco. Então eles pegam jogadores, que eles explicaram lá, pegaram 4 jogadores, levam pro time de cima, faz um treinamento com eles, depois devolve. Nessa aí que vê quem vai ficando. Lohan já mostra que tem muito talento. Matheus Gonçalves foi prestado para o Bragantino, voltou, tá com experiência, joga muita bola. O Everton Araújo entrou agora. O Igor Jesus, que lesionou, também é um baita volante também. Vitor Hugo ficou sem espaço por causa que tem muitos jogadores com talento, tá mostrando novamente talento. O Wesley fez uma boa partida defensiva, falta lá na frente melhorar um cruzamento. O Flamengo tem que pegar ele, colocar para bater falta, vai pegar o jeito de bater na bola, porque lateral que não chega na linha de fundo e não sabe cruzar não é lateral, é um volante. Porque o lateral é como a falta, é um pênalti. Chega ali e tem que cruzar. É igual o centroavante que não sabe finalizar. Então lateral tem que saber cruzar de qualquer jeito. E a última fala foi sobre a torcida, como a torcida incentivou o Flamengo naquele jogo. O Tite vem pedindo isso, pediu no Rio contra o Grêmio, a torcida apoiou, 50 mil lá. E quando foi lá com o Atlético Paranaense agora, também o setor do Flamengo estava totalmente lotado. E falou que durante o jogo estava para ouvir a torcida do Flamengo gritando quando o time adversário ficava em silêncio. Então mostra que a torcida abraçou. Quando a torcida abraça o time do Flamengo cresce muito. Contar que Tite não estava na entrevista por causa que ele estava suspenso, então foi formado uma comissão lá técnica que foi lá falar sobre o Flamengo. Então, também quero ressaltar a vitória de ontem do Felipe Luiz, que sobre Sub-17, que é o primeiro título. Acho que todo mundo parou. A Vera TV falou que foram 55 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. É impressionante assim, a torcida que tá pro Felipe Luiz ser um excelente treinador, ser um excelente técnico e ir subindo aos poucos até o profissional. Também ele merece pela grande pessoa que ele é. Se fosse uma pessoa qualquer, não chamaria atenção. Ele é um cara sempre se comportou bem, é um verdadeiro camisa 10, tipo Zico, que sempre mostrou bom exemplo, nunca aprontou nada. Então, por isso que ele está colhendo esses frutos agora de ser respeitado na divisão de base dentro do Flamengo, chamando a atenção de todo torcedor do Flamengo para assistir. E outra coisa, novamente o Vasco foi vice do meu Mergão, perdeu lá a final e o Flamengo ganhou mais uma final sobre o Vasco e dentro do seu estádio, São Januário. Então o Flamengo somou muito, muito bem esse final de semana, com empate com o Atlético Paranaense, que foi um jogo dificílimo, e agora ganhou do Vasco na Carioca Sub-17, perdão. Então foi muito importante essa colocação. Agora o Flamengo tem que concentrar contra o Bahia, quinta-feira, 8 horas da noite, que vai ser um jogo também muito difícil para o Flamengo, com muita dificuldade. Bahia vem com um time montado, tem o Everton Ribeiro, que jogou pelo Flamengo, conhece muito bem o elenco, mas põe o pé na garotada que está subindo. O Flamengo tem tempo para treinar, tem hoje e amanhã. Acho que ontem, segunda-feira, teve um regenerativo dos jogadores que jogaram no domingo, mas tem hoje e amanhã para treinar. E o Flamengo bem treinado, bem composto. Vai ser difícil também o Bahia tem a volta do Tite após suspensão,
que ajuda muito ali na beira do campo. É um nome de peso que põe pressão na arbitragem, põe a pressão no adversário e tem respeito de todo o grupo. Essa foi a minha análise de falar de hoje. Amanhã eu venho com notícias sobre o Flamengo. Vamos ver o que está se falando sobre o Flamengo. Questão de contratação, tem muitos nomes ali que eu já vi que está sendo sondado pelo Flamengo, mas amanhã eu trago com calma e falo sobre cada reportagem nos principais sites esportivos que falam sobre o Flamengo. Até mais, até amanhã com a análise fraca comigo, Eduardo. Até mais. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta.